Muito bem, vamos falar agora sobre o caso COAF. Aliás, nunca se falou tanto em COAF na mídia. É importante a gente dizer que COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, talvez o principal órgão fiscalizador de movimentações atípicas há 20 anos, nos últimos 20 anos vinculado ao Ministério da Fazenda desde que foi criado, e no governo Jair Bolsonaro passará sob o guarda-chuva, para o guarda-chuva do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Depois de toda a repercussão do relatório que aponta uma movimentação de R$1.200.000 na conta de um ex-assessor, o Fabrício Queiroz, o senador eleito Flávio Bolsonaro se pronunciou. Ele escreveu nas redes sociais. Quem nos acompanha em imagens pelo YouTube, também pelo Facebook, pode ver aí um print da mensagem dele. Abre aspas. Mantendo a coerência de sempre, não existe passar a mão na cabeça de quem errou. Não fiz nada de errado. Sou o maior interessado em para que tudo que se esclareça, mas não posso me pronunciar sobre algo que não sei o que é envolvendo o meu assessor. A mídia está fazendo uma força descomunal para desconstruir minha reputação e tentar atingir Jair Bolsonaro. Palavras literais. Lembrando também que quem se pronunciou hoje foi o general Heleno, o futuro ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele disse o seguinte: o presidente está isento disso aí, porque não teve participação. O que apareceu dele é irrisório, uma quantia pequena, e ele mesmo já explicou. Acredito que não vá atingi-lo. Para não me alongar muito, já vou emendando em demais reportagens que surgiram sobre o assunto, e aí passo a bola para os comentaristas do 3 em 1, já num combo do COAF. Uma reportagem da TV Globo informa que outro ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o tenente-coronel da PM do Rio, Wellington Cérvulo Romano da Silva, passou 248 dias fora do Brasil durante o período de 1 ano e 4 meses em que trabalhou para Flávio Bolsonaro, e mesmo assim recebeu salários e as gratificações. O ex-assessor é um dos servidores que transferiram recursos para justamente Fabrício Queiroz, o ex-motorista de Flávio, a que citei agora há pouco, e que, segundo o COAF, teve a movimentação de R$1.200.000. Para finalizar, baseado em interceptações telefônicas, a PF concluiu que há indícios de um esquema de contratação de servidores fantasmas que repassariam parte de seus salários para deputados estaduais e assessores da Assembleia Legislativa. São várias reportagens, eu fiz aqui um combo e começo com a Vera Magalhães. Vamos lá. Pois é, essa última que você se referiu não diz respeito especificamente ao Flávio Bolsonaro, mas, como você disse, a deputados estaduais da Alerj, né? Essa vinda do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro a público para falar de novo sobre o caso, Silvia, foi ditada pela percepção, pela constatação, na análise muito acurada que eles fazem da repercussão dos assuntos nas próprias redes sociais, de que esse assunto estava pegando, estava virando um calcanhar de Aquiles aí para o futuro governo, estava trincando sim um pouco o cristal da grande aprovação que ele tem, e que era necessário dar mais explicações. Então o Bolsonaro veio a público, disse que não terá problema em que paguem pelo erro tanto ele quanto o filho quanto o ex-assessor, caso se comprove algum erro. O Flávio Bolsonaro foi num tom um pouco diferente de culpar a imprensa, coisa que o pai não fez, mas nenhum deles disse onde está o Fabrício Queiroz, quando ele vai falar, e nem adiantou alguma coisa. Vamos lembrar, lá atrás o Flávio Bolsonaro disse ter ouvido uma explicação do assessor, não disse qual, mas disse que ela lhe pareceu plausível. Agora ele recuou algumas casas, ele disse que não sabe do que se trata. Como assim, né? Antes ele disse que a explicação era convincente e agora ele diz que não sabe exatamente ao que se refere, sendo que outros assessores seus já apareceram citados no escândalo. Que chefe é esse que não pode chegar para a equipe e falar: olha, você depositou o dinheiro na conta do Fabrício Queiroz? Por que você fez isso? A que se referia? Digamos que ele não soubesse mesmo a que se referisse, ele já teve uma semana para apurar com a sua própria equipe o que aconteceu. Ele é o chefe dessas pessoas. Da mesma maneira, o aparecimento desse outro servidor que dava expediente direto de Portugal, na maior parte do tempo, e 51% do tempo que ficou contratado no gabinete esteve em Portugal, ele também se esquivou, dizendo que não era um funcionário fantasma, mas não explicou a que título esse funcionário viajava tanto a Portugal e por que continuava recebendo os seus vencimentos de maneira plena, sem ter nenhum tipo de desconto, sem ser desligado do gabinete.
Então, afetar a indignação não é suficiente nesses momentos. Essas coisas são muito concretas, elas são bastante objetivas e palpáveis. Eu acho que o fato deles terem vindo a público dar, se não explicações, mas pelo menos falar do assunto, mostra a importância dele. Como também mostra a importância do assunto o fato de vários aliados do governo demonstrarem preocupação com ele. Você citou o general Heleno, mas a gente pode citar aqui também a Janaína Pascoal, que fez uma longa consideração no seu Twitter a respeito da prática comum em legislativos, que ela não atribui diretamente ao Flávio Bolsonaro, mas que ela diz que veio à baila pelos últimos acontecimentos, portanto ela está sim relacionando ao episódio Fabrício Queiroz. Ela disse que essa prática é deletéria, é mais deletéria do que parece, pode parecer uma trivialidade, uma banalidade, mas não o é. E o general Mourão, vice do Bolsonaro, que tem sido um ombudsman do governo e comentado quase em tempo real, quase como se fosse comentarista de futebol, todas as falas do Bolsonaro, rigorosamente todas as falas do Bolsonaro, para fazer uma espécie de avaliação se foi boa, se não foi, se foi suficiente, se não foi. Disse que ele falou, mas demorou muito, fez o caso crescer, deveria ter falado antes. Então, são os próprios aliados que demonstram algum incômodo com esse caso. Não é questão da mídia querer desconstruir o Bolsonaro, a não ser que o Flávio Bolsonaro ache que a Janaína Pascoal, o general Heleno e o general Hamilton Mourão querem atingir a honra e a imagem do Jair Bolsonaro. Eu acredito que não, são aliados. Uma delas foi cotada para ser vice, o outro é o vice efetivo e o terceiro é uma espécie de coordenador de várias áreas do governo, que é o general Heleno. Não acredito que eles estejam num conluio com a mídia para desconstruir a imagem do Jair Bolsonaro. Muito bem, Andreasa, sigo com você. Lembrando, como eu falei, são várias reportagens e várias pessoas que se manifestaram. Então, portanto, se alguém precisar de algum dado de apoio, eu recorro aqui. Eu li com muita atenção a manifestação do Flávio Bolsonaro, né? O texto que ele divulgou e que circulou bastante. E lá estão as duas muletas típicas do bolsonarismo. Primeiro, o ataque à imprensa, né? O ataque ao mensageiro. A imprensa não inventou nada disso. O relatório é do COAF, que está sendo trazido pelo Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dado o seu caráter estratégico e o seu bom trabalho ao longo dos anos. E a outra muleta é o velho argumento ad pessolum, né? Quando aperta, chama o PSOL. Tá lá. O PSOL também fez, tem deputados do PSOL, mas só olham para mim. E aí é muito interessante fazer uma reflexão óbvia de por que o foco está no Flávio Bolsonaro, se aquilo que se suspeita, e é mera suspeita, e a suspeita se avoluma, uma vez que não há explicação e que o Flávio Queiroz ainda não apareceu. Onde está Fabrício Queiroz, não Flávio Queiroz, onde está Fabrício Queiroz? Aquilo que se suspeita em relação ao gabinete do Flávio Bolsonaro, se é prática comum nos parlamentos brasileiros, Brasil adentro, por que estaria apenas Flávio Bolsonaro no foco? Essa é uma questão que ele mesmo coloca, é o sumo da manifestação pública dele. Por que se todo mundo tem comportamentos assim ou assados, por que estou eu no foco, por que só querem falar de mim? A resposta é muito simples, ela é óbvia, como eu disse. Primeiro, porque ele é filho do presidente eleito. Os outros não são. E ele é filho, senador eleito do presidente eleito. E ele é filho umbilicalmente ligado ao discurso, à narrativa que construiu Jair Bolsonaro. Ele é Flávio Bolsonaro que, junto com o pai e os irmãos, portanto, neste clã, ascendeu politicamente graças a um discurso de ataque permanente ao que chamam de velha política. E o que é velha política, se não também a reprodução exatamente dessas práticas de que se suspeita nesse momento. Então, quando surgem elementos que permitem reconstituir uma prática comum na velha política, praticadas por alguém que demonizou isso historicamente, cuja ascensão política eleitoral decorre desse ataque, é óbvio que vem no foco.
o falso pregador, o falso moralista, se de fato for falso, é o que apanha mais e é o que cai de mais alto. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É alguma barbaridade? Isso é uma obviedade. Vejam o caso, esse outro caso do assessor Cérvulo. Passou 248 dias fora do Brasil, recebendo salários e gratificações no curso de 1 ano e 4 meses em que trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Flávio deu uma explicação a esse respeito, é estapafúrdia, é inaceitável. Diz que esse servidor, antes, estava lotado na coordenadoria militar da Alerj, com férias de 160 dias a gozar, inclusive pela PM. E então, olha que coisa fantástica, foi gozar esse período de férias no gabinete do Flávio Bolsonaro, em Portugal, recebendo. Quer dizer, o gabinete do Flávio Bolsonaro aceitou nos seus quadros um servidor nessas condições, sabendo que ele não estaria lá para trabalhar e que receberia. E essa desculpa foi apresentada como algo aceitável. E a turba fanática está mandando isso como se não fosse outra coisa que não uma vergonha. Joel, vamos lá. Tá tudo enrolado, né? E se alguém tá usando isso politicamente, é muito menos a mídia, como o Andreasa bem disse. Olha, existem ótimos motivos pra gente estar focando mais no Flávio Bolsonaro. Em primeiro lugar, quem tornou os filhos verdadeiros, muitas vezes, porta-vozes do governo é o próprio governo eleito Bolsonaro aí. Os filhos têm esse papel mesmo, portanto, estarão mais em evidência, além do fato de ele ser um senador. Mas olha, de novo, como a gente noticiou ontem aqui, isso é uma prática que está envolvendo diversos deputados estaduais, agora que chegaram a público no Rio de Janeiro, mas eu imagino que não só na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso é uma prática disseminada da pequena política brasileira, né? Então, inclusive tinha deputados ali com cifras muito maiores do que as do ex-assessor aí do Flávio Bolsonaro. Mas olha, ex-assessor recebendo aí esses depósitos estranhos, outro viajando aí por mais de 240 dias pro exterior. Tá óbvio que, enfim, isso é a política como ela acontece no Brasil. Infelizmente a política no Brasil acontece dessa maneira. Perante isso, a gente pode ter duas atitudes. A primeira é de uma indignação um pouco afetada e que muitas vezes vai ser hipócrita, porque vai servir para uns, mas não vai servir para outros, e dizer, não, tem que acabar com isso, tem que cortar a cabeça, não sei o quê. Então, ou você só tira alguns, ou você tenta aplicar para todo mundo, daí toda a política nacional vai para cadeia, ou acontece alguma coisa, não sei qual que é a punição, mas é complicado de pensar nisso. Ou então, a gente tem que ter um olhar mais para o futuro e pensar como é que é a estrutura política, como é que são as regras, como é que são as normas de conduta que a gente tem que ter para melhorar isso, para não permitir que isso aconteça mais. E não tratar como se fosse um escândalo enorme. Não tem o menor... Tem gente que está sonhando, né? Nossa, agora um grande escândalo aí pro Bolsonaro. Isso não é um grande escândalo, isso é uma picuinha, e uma picuinha normal da política brasileira. Eu acho um erro se focar nisso e tratar isso como algo gravíssimo, porque eu acho que é um sintoma, sim, de algo gravíssimo, mas é algo muito mais sistêmico, algo muito mais de toda a sociedade, de toda a política do Brasil, e que a gente tem que pensar nas soluções, como é que a política tem que se organizar. O discurso moralista que elegeu o Bolsonaro não traz solução nenhuma para isso, mesmo porque é um ídolo com pés de barro. Quando a gente vai ver, ele próprio pode estar vai ser vítima aí do mesmo sentimento moralista que o levantou. Então a saída não está aí. A saída está em pensar como resolver isso e, infelizmente, a partir do momento que a gente consiga mudar as regras, que a gente consiga impor uma nova norma de conduta, ter algum tipo de tolerância com tudo que era feito antes, porque era parte do jogo. É que nem doping em esporte, né? Todo mundo usa, todo mundo sabe, às vezes um cai por isso, mas é uma grande hipocrisia. A gente tem que repensar nas regras desse sistema.